Talvez uma das coisas mais difíceis, pelo menos na cabeça de algumas pessoas, é você conseguir misturar dois softwares diferentes para chegar num resultado maravilhoso. Por exemplo, misturando o Illustrator com o After Effects. Então, para você ver que na verdade tudo é muito fácil e muito simples, nesse tutorial aqui a gente vai criar essa animação aí, ó, criando e animando do começo até o final esse botão no estilo de curtidas, começando pelo Illustrator e terminando no After Effects. Eu sei que você gostou dessa ideia, você não gostou? É bom, eu acho que você gostou. E partindo desse princípio de que eu acho que você gostou, é hora da gente unir o poder do Illustrator com o After Effects. Olha só, vamos nessa porque eu tô muito empolgado nesse tutorial maravilhoso aqui, porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer são elementos que a gente constrói do zero e depois a gente faz animações no After Effects e é isso que a gente vai fazer. Mas antes da gente começar, 3 observações muito importantes. A primeira delas, eu não vou abordar as coisas mais básicas aqui sobre o Illustrator porque a gente vai começar a desenhar no Illustrator e depois a gente leva para o After Effects. Então se você não sabe nada sobre o Illustrator, clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como começar no Illustrator, depois a gente segue em frente. A segunda coisa que eu queria, na verdade eu disse 3 observações, mas acho que são só 2. A segunda observação é que eu não deixei esses arquivos aí para você fazer a parte só da animação. Então se você quiser animar, você vai ter que fazer a parte junto comigo de criar os elementos também, beleza? Ah, beleza, professor, fazer o quê, né? Então vamos nessa, olha só. Aqui do lado esquerdo no Illustrator, a gente vai clicar em Create New para criar um novo arquivo. Aqui eu vou deixar em pixels, que é a unidade de medida, e aqui a gente vai mudar para 1280 e aqui em Height a gente vai deixar 720. Mas que tipos de medidas são essa? 1280, 720? Então, aqui na verdade eu estou colocando esse tamanho que corresponde ao tamanho HD, que geralmente é usado para vídeo. Mas a gente tá falando do Illustrator, cara. Aqui o Illustrator não é vídeo. Então não é vídeo, mas a gente vai levar isso aqui para o After Effects, né? E o After Effects faz animações que depois se transformam em vídeo. Por isso que aqui eu já estou criando o arquivo no tamanho que eu quero. E aqui embaixo é legal você deixar Raster Effects em 72 ppi e aí você clica em Create. Começando aqui, uma outra observação, na verdade agora sim, né, a terceira observação. Aqui no Illustrator eu gosto de ativar essa opção aqui, ó, e colocar Essential Classic, porque nela a gente consegue enxergar mais botões, mais opções. Não fica igual o padrão do Illustrator quando você abre ele a primeira vez, que é isso aqui, ó. Eu acho isso aqui que eu me sinto abandonado, sem muitas opções, então eu prefiro o Essential Classic. Aqui eu vou fazer o seguinte, do lado esquerdo a gente tem a ferramenta de retângulo, e aí você clica e arrasta aqui na tela, ó. Faz um retangulinho aqui, deixando ele bem não, né? Mas levemente amassado. Do lado esquerdo ainda, você tem aqui, ó, essa opção desse círculo. Se você clicar e segurar, você tem este Polygon. E usando o Polygon, você pode clicar e arrastar, ó. Conforme você arrasta, se você usar as setas do seu teclado para cima e para baixo, você aumenta ou diminui a quantidade de lados. A gente vai deixar só 3, e enquanto você rotaciona aqui, ó, você pode segurar a tecla Shift. Aí ele faz um triângulo certinho. Obviamente o triângulo tá para cima, nós não queremos ele para cima, nós queremos para baixo. Então se você ficar com a ferramenta de seleção aqui e vir do lado, eita, peraí que eu fiz uma besteira, e vir bem do ladinho aqui, ó, do triângulo, você vai perceber, estou dizendo tudo errado, volta, você vai perceber que o seu cursor do mouse muda para um tipo de seta para os dois lados, ó. Você pode clicar e arrastar e rotacionar segurando Shift até o triângulo ficar para baixo. E clicando sobre o triângulo e movendo, você pode posicioná-lo mais ou menos aqui, meio que dentro dessa área. A gente está fazendo isso porque agora nós vamos usar uma função totalmente nova. Ô professor, mas que função nova é essa aí, cara? Que é isso? Que loucura é essa? Tudo bem, não é exatamente nova, tá? Mas é uma função que serve para juntar essas duas formas que a gente tem. Ele vai unir essa com essa. Então seleciona todo mundo pressionando Ctrl A e do lado direito no painel de Properties você vai clicar aqui, ó, nesse botão, nessa aba de Pathfinder. Clicou nele, ó, ele junta os dois e agora a gente tem como se fosse um balão de fala, né, de coisas do WhatsApp, enfim, um balãozinho. Deixando aqui tudo selecionado, eu não vou vir com essa ferramenta de movimentação, eu vou vir com esta do lado, que é uma ferramenta que tem um nome maluco que se chama Direct Selection Tool. Que nomezinho, não é isso? Aí, ó, quando você ativa ela, você vai perceber que bem nos cantos aqui aparecem bolinhas. Beleza, professor, e o que são essas bolinhas? São bolinhas que você pode clicar e arrastar, ó, e arredondar
ou deixar mais bicudo. Aqui eu vou arredondar de leve, só para deixar uma sensação um pouco mais amigável. Geralmente quando você faz desenhos, quanto mais arredondados eles forem, mais sensação de amigo, de conforto, de suave você vai passar. Tanto é que muitos desenhos animados infantis, eles são sempre arredondadinhos, sempre bonitinhos, para criar essa coisa de mais suave, mais sutil, mais tranquilo. Continuando, aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos desenhar um coração que vai ficar bem aqui, e aqui a gente vai colocar um número específico, sei lá, tipo 34 ou 34, ó, 54 curtidas. Mas por enquanto vamos nos concentrar no coração. Para fazer um coração tem várias maneiras, mas eu acho que a mais fácil de todas é você vir com a ferramenta de retângulo. Não, mas a ferramenta de retângulo, cara, o coração não se parece em nada com o retângulo. Eu sei, mas dá para você confiar em mim só um pouquinho, vamos nessa, ó. Eu vou clicar na tela e arrastar segurando o Shift para fazer um quadrado. Com a ferramenta de seleção aqui do lado, você vai deixar bem no cantinho aqui, ó, e arrastar para rotacionar, segurando o Shift, ó, até não ser um quadrado, ser um losango, né? Ele gira ali 45 graus. Do jeito que está com o objeto selecionado, você vai selecionar aqui, ó, clicando e segurando nessa ferramenta a opção de Anchor Point To. E aí, se você clicar em cima dessa linha, olha só que louco, clicou em cima da linha, segurou e arrastou, ó, você pode curvar essa linha. Enquanto você curva ela, você segura Shift. E aí ele faz um pouco mais proporcional, a gente puxa um pouquinho para fora. Feito isso, eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui e teremos um coração. Falei para você confiar em mim, ó. Só que a diferença aqui é que vai ser meio difícil de conseguir fazer exatamente esse lado igual esse. Então o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou vir na parte superior em View e vou ativar aqui, ó, Rulers. Aí a gente consegue enxergar as réguas. Além de rulers aqui, você tem que colocar show rulers. É meio idiota isso, mas é assim que funciona no Illustrator. Clica aqui nessa barra de régua, segura e arrasta, ó, e alinha essa régua mais ou menos na parte de cima aqui desse coração. Agora, ainda com o coração selecionado, que por enquanto não é um coração, é nada, você vai de novo com a ferramenta ali de Anchor Point To, clica nessa linha da direita, segura Shift, ó, e quando ele encostar na régua, você solta o clique e solta o Shift. Feito isso, nosso coração tá pronto. Você nunca imaginou que fazer um coração era tão fácil, não é? Não, na verdade eu já imaginava que era tão fácil assim. Poxa, que estraga prazeres, mas vamos seguir em frente. Aqui eu vou de novo, ó, em View, só que dessa vez eu vou em Guides e eu vou colocar Clear Guide, só para remover aquela linha que a gente fez que era só um guia, né? Não precisava mais dela e agora a gente pode seguir em frente. O que eu vou fazer é arrastar esse coração e deixar ele mais ou menos com essa parte aqui de ponta dele alinhada com essa ponta. Isso ajuda a gente a criar um pouco de equilíbrio. Não sei se você percebe, ó, mas se a gente joga em outros locais, parece que não fica bonitinho, né? Então aqui, ó, alinhado com essa base dele e deixando uma distância bem legal também, ó, nessas partes aqui, ó, como se fosse um tipo de margem, né, ó. Seria mais ou menos para deixar a mesma distância. Isso aqui são algumas regras do design, né, voltadas para equilíbrio e balanço do elemento. Então, se você quiser com o coração selecionado, você pode usar as setas do teclado mesmo, para subir, para descer, para a esquerda ou para a direita. Aqui eu acho que está legal. Mudando de assunto rapidamente, essa questão de criar objetos e alinhar e tudo mais, tem um outro tutorial que eu já fiz que eu, sinceramente, eu gostei pra caramba. Então, eu queria aqui deixar para você como dica, que é como desenhar uma planta no Illustrator. É muito da hora. Se você quiser, eu tenho um outro tutorial depois onde a gente anima essa planta no After Effects. Então, se você quiser, clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como desenhar essa planta, porque tá maravilhoso. Professor, mas eu não quero não, cara. Beleza, então se você não quiser, não tem problema, mas fica a dica aí para você. Continuando a fazer aqui o processo, eu vou escrever o texto. Então, para isso, vai com a ferramenta de texto, que na verdade não é essa. Então, clique e segura e coloca aqui, ó, a opção de Type To. Clique e solta aqui na tela, em qualquer local, e digita um número, 54, por exemplo. Por exemplo, nós estou falando com sotaque. Por exemplo, então seleciona o texto, ó, clicando e arrastando ele. E aqui do lado, ó, na opção de Character, você pode escolher uma fonte. Aqui eu vou colocar uma fonte que se chama Alpha. Eita, mas que loucura, apaguei foi tudo. Alpha Slab One Regular. Essa fonte tem no Google Fontes. Na verdade, eu não estou totalmente certo disso, mas se eu não me engano, tem lá. Então, se você não conhece o Google Fontes, tem milhares de fontes maravilhosas lá e todas elas são grátis, tá? Então aqui eu vou colocar o Alpha Slab, ó. Mudei esse texto. Com a ferramenta ali, ó, de seleção, eu posso clicar no canto, segurar e arrastar, segurando o Shift, ó,
só para aumentar e depois eu posso mover aqui. Esse texto, né, ele ficou na parte de trás aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uns Ctrl Z, vou vir aqui, ó, e jogar o texto só um pouquinho em cima desse retângulo que a gente fez. Clica sobre o texto com o botão da direita, vai em Arrange e coloca Bring to Front. Isso aconteceu porque por algum motivo eu acabei ativando esse botão aqui, tá? Geralmente fica esse aqui ativado, ó. Mas se aconteceu igual a você, não tem problema. Você faz isso, ele fica na frente. Agora eu vou aumentar um pouco mais. E a ideia é manter aquele mesmo padrão que eu falei para você de questão de distância. Manter uma margenzinha bacana, que é mais ou menos o que a gente tem aqui, e margens na parte superior, que é mais ou menos o que nós temos aqui também. Não se esqueça, alinhamento e balanceamento na parte de que a gente tem do design é ótimo. Além de balanceamento e alinhamento também no seu carro, né? Que é uma coisa que você tem que fazer. Mas isso é uma outra coisa. Aqui a gente está falando sobre design. Por último, na parte do Illustrator, a gente vai simplesmente, na verdade não é por último, vai por penúltimo. Nós vamos aplicar as cores. Então eu vou selecionar aqui, ó, esse retângulo que a gente tem, que é o nosso balãozinho. Do lado esquerdo, você vai clicar 2 vezes aqui, ó, nessa cor branca. Clicando nela, eu vou colocar uma cor bem bonitinha, que é essa aqui, ó. Se você mudar esse valor aqui embaixo para a opção de, ou melhor, para os caracteres, né, 86, 26, 9B. E aí quando você dá um OK, ó, ele joga essa cor meio roxa. Adoro. Mas aqui, essa cor aqui do 54 não está muito legal. Então a gente vai selecionar aqui, ó, o coração e o 54, não se esqueça, estou usando a ferramenta de seleção, aí a gente clica no coração, segura o Shift, clica no 54. E do lado eu vou clicar 2 vezes para definir uma cor, que pode ser essa cor aqui, ó, F5, F3 e 9. Parece que eu estou jogando algum jogo de bingo, sei lá, uma parada bem louca, né? Quando eu dou um OK, ó, é um tomzinho que não sei se você percebe, mas não é o mesmo tom do background, é um tom levemente amarelado e fica bem mais orgânico, né? Bem mais balanceado, vamos dizer assim. Por último, eu só quero remover os contornos. O texto aqui não tem contorno por padrão, mas o coração tem, então seleciona o coração, segura Shift, seleciona essa caixa aqui de background, aí você clica aqui, ó, para ativar as opções do contorno e logo na sequência clica nesse botão para remover os contornos. Não quero contorno, eu quero só o preenchimento do elemento, que no caso são as cores dele, aqui o roxo e aqui as cores quase brancas. E agora sim, as 2 últimas coisas que a gente tem que fazer aqui é preparar esse arquivo para levar para o After Effects. Ai não, professor, mentira que você vai ensinar isso aqui nesse mesmo tutorial. Eu vou ensinar, então se liga só. Aqui, ó, a gente vai vir do lado direito e eu vou ativar, ou melhor, né? Eu vou entrar aqui, ó, nessa opção aqui que é o painel de Layers. Aqui, eu acho que essa miniatura, né, o tamanho desse quadradinho tá um lixo. Então clica aqui, ó, nessas linhas, vem aqui embaixo em Panel Option e eu vou clicar em Other. Nesse Other eu vou colocar aqui 80 e vou dar um OK. Com isso eu deixo isso aqui gigante. Professor, mas agora tá grande demais. Então, talvez esteja grande demais. Se você quiser, você pode colocar outro valor. Mas aqui, como a gente só tem 3 elementos, que na verdade é o texto, o coração e a caixa, eu acho que do tamanho que tá ótimo. Não é uma coisa que está me incomodando. Mas se você fala, Não, professor, pra mim eu não gostei, isso aqui não me agrada visualmente. não tem problema, muda lá o tamanho e deixa do jeito que você quiser. Continuando, olha só que louco. Eu preciso separar os conteúdos aqui em camadas. No Illustrator, com esses desenhos que eu fiz, coração, texto e a caixa, todos eles estão numa única camada. Ué, mas qual é o problema dessa única camada? O que acontece? Por que você tá enchendo o saco com isso? É que acontece o seguinte, se eu levar assim lá para o After Effects, todos esses elementos vão ser um só. E eu não quero que eles sejam um só, eu quero isoladamente, né? Essa caixinha, o coração e o texto. Então a gente tem que separar tudo isso. Olha só que louco. Eu vou selecionar o coração, eu vou pressionar Ctrl X para recortar, eu vou pressionar Ctrl L cria uma nova camada e aí eu vou pressionar Ctrl Shift V para colar o coração nessa nova camada. Mesma coisa para o texto, ó. Seleciono o texto, Ctrl X, Ctrl L, Ctrl Shift V, que a gente acabou de jogar em camadas diferentes. E se você puxar esse painel um pouquinho para o lado, ó, você percebe que eles têm nomes. Nomes que são uma porcaria. Então vamos renomear isso aqui, ó. Clicando 2 vezes no nome Layer, eu posso colocar o nome Caixa. Clicando 2 vezes no coração, eu vou colocar Coração. E clicando 2 vezes aqui, ó, no nome do texto, eu vou colocar Texto. Poderia ser texto, número, tanto faz. Do jeito que tá.
Pronto, é só a gente salvar indo lá em cima em File, Save As, e dentro aqui da nossa área de trabalho eu vou salvar com o nome de botão base. Então clica no botão base mesmo só para deixar aqui, na verdade eu já tinha salvo isso, né, porque eu estava conferindo esse tutorial para ver se estava tudo certo. Então aqui você pode salvar com esse nome mesmo. O meu já tem esse arquivo, então eu vou clicar em cima e dar um salvar. Ele vai dizer, olha cara, você é burro, esse arquivo já existe, você quer substituí-lo? Sim, eu quero substituí-lo. E aqui ele fala qual é a versão que a gente quer salvar. Diferentemente de quando a gente salva lá para o Cinema 4D, por exemplo, que a gente muda para o Illustrator 8, aqui não tem problema nenhum. Pode deixar Illustrator 2020, funciona perfeitamente lá no After Effects. Do jeito que tá, eu simplesmente vou minimizar o Illustrator e a gente vai para o After Effects. Ou como diria o Pedro Aquino, né? After Effects. Vamos nessa. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na parte superior, a gente vai em File, Import, File. E aí, olha só que legal, aqui eu vou clicar em cima do arquivo que a gente tem do Illustrator e muita atenção, pelo amor de Deus. Aqui embaixo tem Footage. Ao invés de Footage, eu vou colocar Composition, Retain Layer Sizes e a gente clica em Import. Ué, professor, mas para que serve essa opção aí de Retain Layer Sizes? Essa opção serve do seguinte, ó, se você vir aqui e clicar 2 vezes nessa composição que foi criada, ele automaticamente entende cada uma das camadas que a gente criou lá dentro do Illustrator com os mesmos nomes. Então, sempre que você traz arquivos tanto do Photoshop, que você separou por camadas, e do Illustrator, você pode colocar o Retain Layer Sizes, que ele faz exatamente essa separação. Ué, mas essa separação acontece automaticamente? É claro que não, você tem que organizar isso igual a gente fez, criando camadas e renomeando. Não tem como os programas saberem o que você quer se você não disser para eles. Uma vez feito isso, acontece uma parada que é... Assim, o que eu só poderia dizer que é um inferno, né? O que acontece é o seguinte, aqui a gente tem um texto. O problema dos textos aqui é que o texto que a gente traz do Illustrator não tem nenhuma função. Mesmo esse After Effects tendo atualizado um monte de vezes, eles não criaram essa função ainda, que é o seguinte, é para converter esse texto para um texto editável, caso eu queira pegar esse texto e trocar, né, o que está escrito nele. Não dá para fazer isso, tá? Não existe essa conexão entre o After Effects e o Illustrator. Tem entre o After Effects e o Photoshop. Mas por algum motivo, né, algum motivo maluco, a Adobe não fez isso com o After e o Illustrator. Eles são loucos, mas vamos nessa. Eu vou selecionar a camada de texto. Eu vou deixar ela um pouquinho mais transparente, então entra aqui nas opções, ó, vai em Transform, muda esse Opacity para uns 10%. Ué, mas aí a gente não enxerga. Eu sei, mas isso aqui vai servir só como base. Então vai lá para o Illustrator agora, ó, e eu vou selecionar o texto, pressionar Ctrl C para copiar, volta no After Effects e a gente precisa criar uma camada de texto. Então para isso você vai lá em cima em Layer, New e você coloca a opção de Text. Do jeito que está aqui, não faça nada, pressiona só Ctrl V. Ele cola um texto exatamente com a mesma fonte e do mesmo tamanho. O único problema é que ele não coloca no mesmo lugar. Então a gente pode vir aqui, ó, e simplesmente posicionar usando a ferramenta aqui, ó, de seleção, movimentação, ó, só para colocar exatamente em cima, não precisa ser exato, né? Mas mais ou menos onde a gente colocou aquela camada de texto. A camada de texto não precisa dela mais. Então clica no texto e pressiona Delete para simplesmente removê-la. Vamos nessa. Aqui o que eu quero fazer é uma parada bem louca. O que é? É animar aqui como se fosse uma contagem, né? Vai começar do zero e vai acelerando, como a gente vê geralmente quando tem, sei lá, curtidas, né? Os números vão aumentando sequencialmente. Você vai vendo toda a sequência numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, assim por diante. Então o que eu vou fazer? É meio difícil de fazer isso do jeito que está aqui. Então eu vou vir na camada de texto, deixa selecionada, vai na parte superior em Effect, você vai em Expression Controls e você coloca isso aqui, ó, Slider Control. Esse Slider Control nada mais é do que um controlador. Ué, mas é um controlador do quê? O que ele controla? Então, ele não controla nada ainda. Ué, mas não controla nada? Então por que você colocou ele? Calma, a gente vai configurar isso aqui ainda. Então aqui nesse slider tem um número específico, 0. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, abrir as opções do meu texto, nessa camada de texto, entra aqui em Text e nós temos Source Text. Segura a tecla Alt e clica nesse reloginho do lado. Quando você faz isso, ó, aparece esse espiral. Por favor, não confunda com esse aqui, ó, é esse espiral. Você vai arrastar esse espiral e soltar em cima do slider, ó. Clicou, arrastou, soltou em cima. Quando eu faço isso, o número vai para 0. Ué, mas não era 0 que a gente queria 54. O que você está fazendo, professor? Calma, é que agora, ó, se eu mudar o valor desse slider, eu mudo o valor que tem ali. Então agora a gente pode animar esse slider, é muito louco, ó. O que você vai fazer? Deixa a agulha no tempo 0, cria um keyframe aqui, ó, desse slider, clicando no reloginho.
Para você visualizar, né, esses keyframes, seleciona a camada de texto e pressiona U. Quando você pressiona U, tem o keyframe que a gente criou aqui quando a gente clicou nesse reloginho. Aqui nesse tempo 0, né, eu vou colocar o valor do slider em 0. Então vai começar com 0. Joga a agulha aqui uns 20 frames para frente, ó, no tempo 20, muda o valor do slider para 54. E vai para o tempo 2 segundos, 3 segundos, tanto faz, ó, e muda o valor do slider para uns 68. Ué, mas por que você não está colocando os valores mais certinhos, sei lá, 50, 60, 25, estão os números quebrados? É porque aqui a ideia é simular curtidas, né? E curtidas nem sempre tem uma coisa muito específica, não é? Então a animação que a gente tem é essa, ó, se você pressionar espaço, tem toda uma contagem ali. O problema, e eu sei que você vai dizer isso, é... Poxa, professor, você é louco, cara. Aqui tem um ponto, tá aparecendo um monte de coisa aqui, que parada feia. Então, eu sei, é porque a gente tem que fazer uma pequena mudança. Aqui, ó, deixa selecionada a camada de texto e pressiona a tecla E de elefante 2 vezes, ó. Com isso, ele mostra para mim aquela expressão que foi criada. Ué, mas que expressão que foi criada? Do que você tá falando? Então, isso aqui é um texto que faz com que eu pegue aquela propriedade, essa propriedade source text é a propriedade que armazena a informação do texto, que quando a gente trouxe, a gente digitou 54. Mas depois a gente disse que não é o 54 que vai controlar a camada de texto. O que vai controlar o que está escrito nela é o valor que aparece nesse slider, ou seja, o source text, o nosso texto, é controlado pelo efeito, que é o slider control, pela propriedade slider. Olha só, o efeito, slider control e slider. Então essa é a expressão que a gente tem. E para tirar esse bendito ponto aqui, com esse valor, né, de fração, você vai fazer assim, ó, clique em cima da nossa expressão, vem no começo dela e você vai digitar, ó, math, né, que seria tipo de matemática, M-A-T-H, ponto, round, e aí você abre parênteses. E depois no final você fecha mais um parênteses. Qual que é a ideia? Aqui é uma função de matemática. O que ela faz? Ela arredonda o número. Basicamente ele tira o número fracionado. Então vai ficar só o número inteiro que você tem na frente. Agora sim, ó. Se você der um espaço, fica bonitinho ali, toda a contagem animada. Eita, que eu adoro esse negócio. Esse negócio é muito louco aqui. Existem outras maneiras também de você fazer esse tipo de contagem, mas para mim, criar um controlador aqui e animar, eu acho que é a mais fácil de todas. É, mas eu não achei fácil assim, não. Então, eu sinto muito por isso, mas como eu disse, eu acho que é mais fácil, foi exatamente por isso que eu ensinei ela. Continuando, vamos animar. A ideia aqui é pegar todos esses elementos e fazer com que eles venham de baixo e subam e parem nessa posição que eles estão. Então aqui eu vou selecionar as 3 camadas que a gente tem e eu quero visualizar a propriedade de posição. Para isso eu vou pressionar P. Quando eu pressiono P de pato, ele mostra para mim as propriedades de posição. E aí você pode clicar aqui em cima do reloginho para criar keyframe dos 3, ou uma parada muito mais fácil é você segurar a tecla Shift Alt e pressionar essa tecla que a gente pressionou para aparecer essa propriedade no caso, né? Ué, mas que tecla que foi essa? Foi a tecla P. Então se você pressionar Shift Alt P, automaticamente você cria keyframes aqui, ó. Eu vou avançar até o tempo 20, mais ou menos aqui, ó, tempo 20 frames, e aí eu vou criar outros keyframes de posição de novo pressionando Shift Alt P. E aí olha só que legal, tem keyframes aqui no tempo 20 e no tempo inicial. No tempo inicial, ó, eu vou voltar a agulha para o tempo 0 e eu vou mover tudo que eu tenho na tela para baixo. Então a animação que nós temos é essa, ó. Do tempo 0 até o tempo 20, ele vem de baixo e para naquela posição que ele estava ali. Vamos concordar que essa animação está uma bela porcaria, não está muito legal, não está fluida, né? Não está da hora, né? O jeito como esses elementos estão se mexendo. Ué, mas por algum acaso tem um jeito de resolver isso? Claro que tem, com gráfico de velocidade. Então aqui, olha só que legal, eu vou selecionar todos os keyframes, clicando e arrastando aqui, ó, selecionei tudo, e a gente ativa o gráfico de velocidade. Nele, eu vou clicar e arrastar aqui, ó, para selecionar todos os keyframes. E aqui não dá para enxergar, então eu vou me aproximar um pouco mais, ó, e seleciona todos esses keyframes, vai aparecer essas bolinhas, clique e arrasta, puxa tudo para baixo e tudo para a esquerda. Isso vai fazer com que a velocidade seja muito rápida no começo e vá parando devagar. E a sensação que nós temos é essa aqui, ó. Duas informações importantíssimas. A primeira delas, se o seu gráfico não estiver igual ao meu, vem aqui, ó, e clica nesse botão e coloca a opção de Edit Speed Graph. É o gráfico de velocidade, não é Value Graph,
porque aí ele faz uma parada bem diferente, não é isso que a gente quer, tá? Então, Edit Speed Graph. Esse aqui é o que a gente mudou. A segunda coisa é que se de repente pela sua cabeça passou, poxa, professor, eu não entendi muito bem essa coisa de gráfico de velocidade, e agora? Tem um outro tutorial que eu já fiz explicando melhor o gráfico de velocidade do After Effects. É só você clicar do lado direito no card, e aí você assiste, depois você volta para esse aqui, ou você assiste depois, ou você também não assiste, enfim, eu espero que você assista, mas se você não quiser também, não tem nada que eu possa fazer sobre isso. Por último, olha só que legal, eu queria fazer esse coração batendo, é como se ele ficasse aqui aumentando de tamanho conforme o tempo está passando. Então eu vou deixar a minha agulha em cima do momento desses keyframes, e para isso você pode arrastar a sua agulha segurando a tecla Shift, ele dá a travadinha ali em cima do keyframe. Feito isso, eu vou selecionar a camada coração e eu pressiono S para visualizar a propriedade de escala. Aqui está me atrapalhando um pouco esses outros, então eu vou selecionar aqui, vou clicar nesses botõezinhos só para esconder a posição da caixa e do 54. Ué, professor, mas não precisa mais visualizar ali a posição dessas camadas? Não precisa. A posição a gente já animou, então não precisa. Se você quiser, você pode pressionar P de novo e aí você visualiza, mas como a gente já terminou, não precisa. Então aqui eu vou criar um keyframe de escala nesse tempo que a gente está, que estava alinhado, né, com os outros keyframes. Eu vou avançar 5 frames. Ué, mas como é que faz para avançar exatamente 5 frames? O que você faz? Usa a tecla Page Down no seu teclado. Ó. Quando você pressiona Page Down, 1, 2, 3, 4, 5, ele passou do tempo 20 e pouquinho que ele estava e foi para esse tempo 1 e 1. E aí eu vou mudar o valor da escala para 105. E de novo mais 5 para frente no Page Down, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou mudar aqui o valor para 100. Então desse primeiro para o segundo, ele dá uma aumentada e diminui. Selecionando todos esses keyframes, eu vou clicar sobre eles com o botão da direita e aí a gente vai em Keyframe Assistance e você vai em Easy. Do jeito que está aqui, vai no gráfico de velocidade. Eu vou me aproximar um pouco mais, você pode arrastar esse slide aqui. Clique e arrasta para a gente enxergar um pouco melhor. Clique e arrasta aqui para selecionar esses keyframes da esquerda e puxa essa bolinha da esquerda para a direita. Agora a mesma coisa, só que o inverso. Seleciona esse aqui e aí joga tudo para a esquerda. Com isso a movimentação vai ser meio no tranco. O movimento do meio vai ser um pouco mais rápido, enquanto ele vai aumentando de tamanho devagar e vai diminuindo devagar também. Muito bem, feito isso, tá muito legal, tá maravilhoso, mas eu queria que isso aqui fosse infinito, eu queria que ele ficasse aqui várias vezes, só que do jeito que tá, infelizmente ele não fica, né? Ele faz uma vez, parece que a pessoa morreu, né? Ele simplesmente bateu, foi a última batida e depois a máquina quando a pessoa morre, né? Então vamos resolver isso. Vem aqui, segura a tecla Alt e clica no reloginho de Scale. E aí você clica nesse playzinho, vai em Property e coloca Loop Out. O Loop Out, se você só clicar numa área vazia aqui, o que ele faz? Ele identifica os keyframes que existem nessa propriedade e fica repetindo infinitamente. Quando chega no último, ele volta para o primeiro. Chegou no último, volta para o primeiro. Olha só que legal. Ele fica infinitamente batendo por todo o tempo que você tiver aqui na sua timeline. Está faltando mais alguns detalhes, mas é pouca coisa, que a gente praticamente fez tudo que era para fazer. Eu vou só esconder essa opção aqui, da camada coração, porque eu não quero mais vê-la, afinal de contas a gente já animou. E eu queria que durante esse processo aqui, onde os elementos estão subindo, eu queria mudar um pouco, eu queria que a caixa viesse primeiro, depois o coração, depois o texto. Mas tem como fazer isso? Isso parece uma coisa tão difícil, professor. Não é difícil, meu Deus, olha só, se liga só. Eu vou vir aqui e selecionar a camada do coração. Quando eu seleciono ela, eu posso clicar bem aqui, e aí eu posso mover para frente um pouco, jogando um pouquinho para frente. E aí eu vou pegar essa aqui do texto e também vou jogar um pouquinho para frente. Então a gente criou uma escada. Aqui significa, que é o tipo de... Como é que eu posso explicar isso? É como se fosse a área de exposição. Quando eu arrasto esse conteúdo aqui para frente, quer dizer que o conteúdo que eu tenho nessa camada só aparece a partir desse momento. Por exemplo, se eu deixar assim, e der um play, aparece os dois e depois de um tempo aparece o texto que a gente tem com a numeração. É claro que aqui não tem nada a ver isso, eu só coloquei bem longe assim para você entender, mas a ideia é fazer uma escadinha ali mais próxima. Então a gente tem a caixa, o coração e o texto logo na sequência. Isso aqui já são algumas coisas que se usa há muito tempo no Motion Graphics, que na verdade é uma sequência de animação. Você pode animar os elementos do jeito que você quiser, mas você tem que saber apresentar esses elementos de uma forma que eles te entreguem um conteúdo visual mais sequencial. Embora tenha dito isso e ficou muito bonito essas palavras, mas basicamente a ideia aqui
é você nunca jogar tudo de uma vez na tela. Faz uma sequência. Não precisa ser uma sequência onde os elementos demorem demais para aparecer, tipo uma parada assim, ó. Assim é muito, demora demais, isso aqui é muito ruim. Motion Graphics é um pouco mais rápido, mas você tem que entender ainda essa sequência de elementos que vai um depois do outro. Uma última coisa que eu queria aqui, eu não queria, né, que esses elementos, conforme a gente está vendo a animação, ó, eles aparecessem aqui. Eu queria que eles ficassem dentro do conteúdo dessa caixa. Então olha só o que você vai fazer e não vai desistir, por favor, hein? Vem aqui embaixo, ó. Clica nesse botãozinho. Quando você clica nele, aparecem umas opções que se chama Trackmate, Mode e esse T. Você vai ativar o T da camada do coração, ó. Olha só que louco. O coração entra dentro do conteúdo da caixa. E se você avançar um pouco o tempo, ó, e você clicar também nesse T da camada do texto, olha só, ele também entra lá dentro. Então a animação é a mesma, o que muda é que agora parece que eles estão armazenados dentro da nossa caixa. O que não sei pra você, mas faz total sentido, afinal de contas eles fazem parte do mesmo conteúdo. Então a caixa é que traz o coração e a quantidade de curtidas. Aqui a gente vai fazer só mais duas coisas. Poxa, professor, mais duas coisas. Eu não tô aguentando mais. Foi muita informação na cabeça. Calma, são duas coisas, mas é básico. Vamos imaginar que por algum motivo eu queria mover esses elementos. E aqui todos eles já têm animações de posição, então fica meio chato, né, de fazer esse processo todo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai lá em cima em Layer, New, e você clica na opção de Null Object. Feito isso, esse é um nulo, que é esse objeto aqui quadrado que não serve para nada a não ser que você possa fazer opções como essa. Ó. Aqui do lado nas camadas, por exemplo, deixa eu só esconder de novo, ó, clicando aqui, eu tenho esse espiral. Do lado, por exemplo, da camada do texto. Se eu clico esse espiral e arrasto nesse nulo, quando eu movo o nulo, ó, automaticamente o texto vai junto. Então a ideia é usar o espiral de todas essas três camadas, ó, e ligar no nulo. Quando eu movo o nulo, ó, a animação é a mesma. O que muda é só a posição que essas animações ficam, porque quem controla a posição final de tudo é o nosso nulo. Então isso aqui é muito legal, principalmente para você fazer uma manutenção na animação, né? Você joga mais para cá, joga mais para lá, joga mais para cima, mais para baixo. Você pode fazer várias coisas simplesmente usando o nulo. E obviamente também você pode rotacionar. Vem no nulo aqui, ó, e gira ele vai ficar num ângulo diferente e a animação, obviamente, continua sendo respeitada nos seus princípios. Por último, e não reclame, pelo amor de Deus, agora é a última coisa que a gente vai fazer mesmo, eu vou só colocar um pequeno efeitinho aqui nesses textos e no coração, se bem que a ordem foi errada, nos textos e no coração. Então aqui, deixa selecionada a camada do texto, falei meio rápido, né? Deixa selecionado a camada do texto, e na parte superior você vai em Effect. Em Effect, nós temos esse aqui, ó, que se chama Perspective, e aí você coloca a opção de Drop Shadow. Drop Shadow, olha só que legal, ele cria tipo um alto relevo, não é meio um alto relevo, né? Ele cria uma sensação de distanciamento dos objetos. Agora eu falei bonito pra caramba. E aqui nós temos o painel de Effect Controls. Nele você pode mudar a opção de opacidade, eu acho que 50 tá muito. A ideia aqui é ser uma coisa bem suave, então uns 20%, ó, tá legal, fica bem sutil, mas você percebe ali, ó, que ele dá um pouco mais de ênfase para o texto. E além disso, nós temos a opção de Softness, que é para suavizar essa sombra. Eu vou colocar 10, então a sombra fica bem sutil. E agora o que nós podemos fazer é selecionar o efeito Drop Shadow, pressionando Ctrl C, clicar na camada coração e pressionar Ctrl V. E aí ele já cola o mesmo efeito e essa é a animação maravilhosa que a gente fez, usando aí o Illustrator, criando cada um desses elementos e também fazendo isso aqui depois no After Effects. A partir daqui, é só você usar isso aqui nos seus vídeos. Ué, professor, mas eu tenho que te confessar uma coisa, cara. Eu não sei transformar isso aqui num vídeo. Como é que faz? Então, para transformar em um vídeo, você pode assistir o tutorial de como renderizar no After Effects. Renderizar é o processo de você transformar isso aqui num vídeo, simplesmente para as pessoas assistirem. Então, se você não sabe, é só clicar do lado direito aí em cima no card e assistir o tutorial de como renderizar no After Effects. Se você já sabe renderizar, você pode continuar assistindo esse vídeo porque ainda tem muita coisa da hora, se liga só. Você sabe que você pode criar incríveis animações de motion graphics, não sabe?
Então vai na descrição do vídeo aí embaixo, porque lá tem o link do meu curso online Moving Motion, um curso para você que quer ser um profissional de motion graphics 2D e 3D. No curso Moving Motion, você começa aprendendo os principais assuntos para entender o que é o motion graphics e que assuntos são indispensáveis para fazer animações diferenciadas. Na sequência, vamos colocar tudo isso em prática, desenvolvendo 9 projetos do começo até o final, usando todo o poder do After Effects e do Cinema 4D. A ideia é que ao longo de cada projeto você consiga se sentir mais e mais seguro para criar inúmeros tipos diferentes de animações, tanto 2D quanto 3D, e ainda misturando os dois. Fora isso, ainda vai ter assuntos específicos como sound design, clientes, quanto cobrar pelas suas animações, divulgação de trabalho e bloqueio criativo. E ao longo do curso, você ainda vai aprender sobre recorte e tratamento de imagem, criação e composição no Photoshop, criação de elementos no Illustrator, animação a partir do After Effects, criação de expressões, tipos de animação 3D, dicas e truques para acelerar o processo de criação e o mais importante, você vai aprender a criar animações consistentes e objetivas para segmentos diferentes e com estilos totalmente diferentes. Se você tem algum conhecimento ou nenhum conhecimento no After Effects e no Cinema 4D, o curso Moving Motion tem o que você precisa para você ser um profissional de motion graphics, se transformando em um motion designer. Essa aqui é a minha chamada final, lembrando que o link do curso está embaixo na descrição do vídeo. Você não assistiu os outros tutoriais de Illustrator e After Effects aqui do canal? Então seja ganancioso! É só você clicar aqui do lado para assistir vídeos e mergulhar num mundo de conhecimento. É hora desse vídeo eficiente chegar no final. Até mais!